A pessoa chega na academia e a primeira coisa que ela pergunta é: professor, o que eu posso tomar de suplemento? Bom, se você também tem essa dúvida, se você quer saber se precisa de suplemento para conseguir hipertrofia, né, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, deixa suas dúvidas aqui embaixo que vai ser um prazer responder. Bom, essa frase para mim ela já começa errada desde o início. Primeiro porque não é um professor de educação física que deveria orientar você com o tipo de suplementação que você tem que fazer, se é que ela é necessária. E por que eu quero dizer isso tudo? Porque assim, o primeiro ponto é que a maior parte dos suplementos vendidos no mercado não faz aquilo que efetivamente diz que ele faz. Por que eu estou dizendo isso? Pouquíssimos suplementos têm evidência científica que suporte a ação desejada ali que supostamente, né, o cara que está vendendo o produto diz que ele faz. Então esse é o primeiro aspecto importante. Um segundo ponto é quem deve te orientar em relação a alguma possível suplementação ou não tem que ser um nutricionista, um médico, um endocrinologista, ou seja, alguém que efetivamente estudou para isso, especificamente para o seu objetivo. Mas isso tudo tem que vir depois de você ter iniciado a musculação, ter desenvolvido o seu processo de aprendizagem, está começando a pegar cada vez mais peso, ou seja, está evoluindo nos treinos, está conseguindo ganhar bem nos treinos e por algum motivo você atingiu um platô, aí talvez valha a pena você pensar em algum processo de suplementação. Mas mesmo assim, um outro aspecto tem que ficar muito evidente. Esse outro aspecto está relacionado àquilo que você come, né? Fazer a dieta adequada, ter uma ingesta adequada de proteína é fundamental para que você tenha hipertrofia. Não só de proteína, mas também de calorias como um todo, né? De macronutrientes, micronutrientes, isso você vai precisar da ajuda de um nutricionista para fazer. A partir do momento que você tem um treino adequado, uma dieta adequada, você está evoluindo no processo, que isso é o natural à medida que você começa. E aí você chegou num platô, talvez, nesse momento, vale a pena você começar a pensar em alguma suplementação. Um outro caso, né, interessante seria, por exemplo, se você não consegue atingir um mínimo de proteína adequada. A gente costuma dizer que você precisa de pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E o ideal seria ingerir até um pouco mais. Se você não consegue ingerir isso através de alimento sólido, talvez valha a pena você usar um whey, algum suplemento nessa linha, nesse sentido. Mas ainda assim, eu prefiro tentar fazer isso com a dieta. Um outro aspecto é olhar alguns estudos, né, bem recentes, até saíram agora de 2018, da Louise Burke, que é a maior pesquisadora em relação a isso no assunto nutrição esportiva como um todo, e o que ela mostra é que poucos produtos efetivamente fazem aquilo que estão dispostos a fazer e que estão descritos lá na embalagem. Dois desses produtos, duas substâncias que são bem interessantes e que são, assim, né, com pouquíssimo efeito colateral, seriam, por exemplo, a creatina e a betalanina. A creatina é um dos compostos mais estudados, né, um dos que mais foi estudado. A gente já sabe muito bem tudo aquilo que ela faz e os possíveis malefícios dela. E ela tem efeitos comprovados, né, assim, importantes em relação à hipertrofia, por exemplo. Assim como a betalanina, está havendo uma crescente produção científica a respeito dela. Mas não importa, assim, né? Você só vai começar a usar qualquer tipo de suplemento à medida que você tem necessidade, à medida que o próprio treino e a dieta adequado já não estão mais surtindo o efeito que você gostaria. Porque é normal, a gente atinge um platô, a gente atinge um momento em que a nossa capacidade genética natural tende a estagnar. E é óbvio que para você conseguir ganho dali para cima vai ser muito difícil de uma maneira talvez natural. E aí, nesse momento, talvez vale a pena você pensar em algum suplemento. Fora isso, é a última coisa que você tem que fazer. Foca na dieta, foca no treino, foca naquilo que você efetivamente tem que fazer, que é o mínimo, e aí sim vale a pena. Uma coisa que é importante frisar é que você precisa estar em balanço calórico positivo. O que significa isso? Você efetivamente precisa comer um pouco mais de calorias do que as suas funções vitais. Se você tem um gasto calórico diário de 2.000 calorias, por exemplo, você precisa consumir um pouco mais do que isso para que o seu músculo efetivamente possa crescer, para que você possa estar num processo de construção. Então, você tem que ingerir uma quantidade de calorias um pouquinho maior. Se você vai escolher, de repente, quantidade de gordura, ou se você vai escolher uma quantidade de carboidrato, isso daí já vai depender da estratégia que você vai adotar. Mas a questão é que você precisa estar em balanço calórico favorável. Você tem que comer um pouquinho além do normal. E eu sei que tem algumas pessoas, especialmente mulheres, que tendem a ter um certo receio ou medo de, né, aumentar a ingesta energética. Uma outra coisa que é importante salientar é que, assim, boa parte do nosso resultado vem no descanso, ou seja, vem no momento em que você está descansando. O treino é um estímulo que vai gerar um mecanismo depressor do seu sistema. E o nosso sistema, para que ele não sofra de novo tanto com aquele estímulo, ele tende a melhorar um pouquinho. Então, boa parte, né, do nosso resultado vem no descanso, vem no momento em que você está recuperando daquele treino que você fez. Então não esperem conseguir resultado na hora do treino. Não é aquilo que você fez durante o treino, não é aquele pumpzinho que você tem na hora do treino que vai efetivamente te gerar hipertrofia. Você precisa ter o descanso adequado, a ingesta energética para que você possa efetivamente construir músculo, né? É o que você precisa é como se fosse o tijolo da casa, e você precisa ter uma quantidade de calorias adequada
para efetivamente construir músculo. A última coisa que você vai precisar pensar nesse processo todo é em alguma suplementação específica, que é o que a gente falou ao longo do vídeo inteiro. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda para os amigos, deixa suas dúvidas aqui embaixo, que vai ser um prazer responder.